Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de yoga. Hoje é a aula de meditação. A aula de meditação ela tem a mesma estrutura de uma aula de yoga, porque meditação é yoga, faz parte do yoga, mas a gente dá mais tempo para os exercícios respiratórios, que eles são os maiores potencializadores da quietude da mente, do estado mais interiorizado. E maior tempo também para as técnicas de concentração que levam à meditação. Técnicas de concentração mais sutis, porque a gente começa a se concentrar desde o início da prática. No início, a gente faz também os exercícios para a gente acomodar o corpo. Não adianta, né? Os próprios livros, a nossa experiência diz, mas também os próprios livros, né, clássicos do yoga, falam que é impossível, ele fala assim, é impossível o caminho da meditação sem antes uma preparação. Você sentar para meditar e simplesmente né, se aquietar, isso só para meditadores muito, 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 muito experientes. Não é para mim, não é para você, tá? Então é por isso que hoje o yoga tem essa parte um pouco maior, né, das posturas, mas com a intenção de preparar o aluno para se colocar mais no estado de presença, para preparar o aluno a melhorar a sua habilidade de ouvir o corpo. E isso vai ajudando a gente a ir mais profundo. Bom, é por isso que a gente conduz de forma oral, para que o aluno possa fechar os olhos, e com os olhos fechados, ele poder se desligar, né, com muito mais rapidez, com muito mais eficiência do mundo lá fora e se voltar para o mundo aqui dentro. Eu faço algumas posturas, porque as pessoas que fazem aula gravada pedem, mas tente fechar os olhos, né, e ser conduzido pela minha voz, mas faça de conta que é a sua própria voz interna conduzindo a sua prática. Eu estava comentando com meu filho que hoje em dia eu gosto muito menos de fazer as aulas dos meus professores, não porque elas são ruins, pelo contrário, elas são maravilhosas, mas porque maravilhoso mais ainda é o silêncio, né? O silêncio da gente se guiar, ajuda a gente a, a ir muito mais profundo, tá? Bom, a segunda dica é que você faça movimentos mais lentos, não muito lento e nem muito rápido. Movimentos que a gente tenha a condição de observar. Observar o quê? Observar o que vai mudando, observar o que precisa ser ajustado, né? Isso tudo ajuda a gente a manter o estado de presença, ajuda também a gente a desacelerar desse padrão frenético que a gente vive, e isso causa bem-estar, tá? Então, os movimentos lentos, eles nos ajudam a ir para um outro tipo de padrão mental. Bom, hoje a aula de meditação, como eu falei, é bem importante uma cadeira, porque quando a gente vai ficar uns 30 minutos ou mais sentado, é importante que você fique bem confortável. Sem conforto, não há meditação, né? Patanjali diz que o corpo deve estar estável, confortável, para relaxado, mesmo sentado, né, que a gente chama de relaxamento no esforço, para que a mente possa ir para o infinito. Mas o infinito que mora dentro da gente, tá? Porque o yoga acredita é que nesse estado de completa conexão, que a gente tem muito mais noção de quem somos. E quando a gente reconhece, né, quem nós somos de uma forma muito verdadeira, autêntica, a gente tem condições de mudar, né? Tomar melhores decisões da nossa vida, né? Em todos os aspectos, profissional, social, familiar. Então é isso.
Pega uma cadeira, tem almofadas por perto, tem a cobertura se você estiver num ambiente frio, uma luz indireta, né? Para aquele ambiente aconchegante. Se você tem algum problema físico ou mental, mesmo nas aulas de meditação, é importante ter autorização do seu médico para praticar. Eu mando uma anamnese, se você quiser preencher essa anamnese, é muito bom, porque eu posso lhe mandar feedback sobre o que você pode adaptar, o que você pode fazer mais, o que você pode fazer menos, mas isso não tira, tá, a necessidade de você ter autorização do seu médico para praticar, caso você tenha algum problema grave. Ah, eu tenho um grupo no WhatsApp do Clube Chant, onde lá eu posto informações sobre saúde, sobre o yoga, sobre a dinâmica da escola, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. E se quem é do El Hub puder fazer a gentileza de fazer uma avaliação, tá bem? Lá na plataforma eu agradeço. Vamos lá. Pronto, a gente vai começar na cadeira. Então pega uma cadeira, sente bem confortável, os pés devem estar alcançando o chão, para que os pés sirvam de apoio, de estabilidade à postura. Deixe a coluna ereta, relaxe os ombros. Se tiver vontade de encostar no espaldar da cadeira, no encosto, encoste, contanto que o quadril fique bem próximo do encosto, para que a coluna se mantenha ereta. Então, feche os olhos. Hoje a gente vai trabalhar, como preparação para a meditação, 4 bandas ou mudras, que vai ser o Brahma Mudra, o Jalandhara Bandha, o Uddiyana Bandha e o Mula Bandha. São essas práticas, né, de mudras e bandas, segundo o yoga, dá uma sensação maior de bem-estar, de felicidade. Mudi de mudra significa ser feliz, e ra, na verdade, significa dar. Mas também significa lacrar, selar, um gesto, um símbolo. Então, mudra é a contração muscular para estimular uma determinada área do nosso corpo. E quando elas são feitas dentro do pranayama, dentro do exercício respiratório, eles aí mudam o nome para banda. E segundo o yoga, quando a gente pratica os bandas no pranayama, ela canaliza a respiração para uma determinada direção e pode diminuir a atividade cerebral. Então, quando a gente reduz a tensão muscular, então quando a gente aperta, né, porque banda é contração, quando a gente aperta e depois solta, há um maior relaxamento, tanto físico quanto mental, levando o nosso sistema cardiorrespiratório ao mínimo esforço possível. E tudo isso é engraçado a gente perceber que tudo isso era feito pelos yogis de 1000 anos atrás por pura observação. Eles faziam e sentiam que o batimento cardíaco e respiratório diminuía com essas técnicas. Mas, ao mesmo tempo, existe, né, uma fisiologia sutil do yoga que diz que quando a gente pratica esses bandas, esses mudras, ajuda a gente a despertar uma, uma energia, né, chamada Kundalini. E o texto considera o Kundalini como um apoio de todas as práticas do yoga para despertar a nossa consciência, para abrir o nosso caminho espiritual. Outros textos dizem que dão maior estabilidade e equilíbrio. Então vamos começar com Brahma Mudra. Então leve sua atenção para a região da cabeça
E gira a cabeça para o lado direito, aproximando o queixo do ombro direito, o ombro não mexe. Continua relaxado até você sentir o ponto do limite dessa rotação. Depois traz a cabeça ao centro e leva para o outro lado, para o lado direito. O Brahma Mudra é considerado um gesto de Brahma. Brahma é um dos deuses, né, do hinduísmo, que é o deus da criação. Traz a cabeça ao centro e leva o queixo lá em direção ao teto. Existe uma trindade, né, no hinduísmo, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Volta a cabeça ao centro e leva o queixo lá em direção ao peito. Vishnu é o deus da manutenção, de manter tudo do jeito equilibrado. E Shiva é o deus da destruição, mas destruição da ilusão que somos matéria, apenas matéria. Traz a cabeça ao centro. Então, esse gesto de Brahma, né, esse gesto com a cabeça, é um gesto que significa que Brahma, que é o deus da criação, ele está olhando para todos os lados, cuidando da sua criação. Mas tudo isso é simbólico, tudo isso é, né, uma metáfora. Para falar como a gente deve nos comportar na nossa vida material, cuidando de si, de todos, cuidando para que a gente não entre nessa ilusão de que somos apenas matéria. Então agora a gente vai treinar uma outra banda chamado Mula Bandha. E a Mula Bandha é a contração do assoalho pélvico. A gente contrai o esfíncter anal e vai contraindo a região genital, o períneo. Então, leve a sua atenção à região do esfíncter anal e contraia como se você estivesse se segurando para ir no banheiro, levando essa região para cima e para dentro e relaxa. Então, você puxa para cima e para dentro, fazendo uma contração dos esfíncteres anais, contraindo todo o assoalho pélvico e depois solta. Então, vá fazendo esse exercício de contração e relaxamento, contrai o máximo de esforço que você puder e solte. À medida que você faz esse exercício, você vai estimular o sistema nervoso, tanto central quanto o nervoso simpático, através dos terminais nervosos que estão no esfíncter anal. Por isso que o exercício chama mula, por relacionar com a extremidade inferior do nosso sistema nervoso, no tronco. Mula significa parte baixa. Só mais uma vez, contraia e relaxa. Agora a gente vai unir os dois exercícios, o Brahma Mudra e o Mula Bandha. Então, quando a gente girar a cabeça para um lado, para o outro, para cima e para baixo, a gente vai girar contraindo, vai manter um pouquinho e vai soltar, trazendo a cabeça ao centro. Então, vamos fazer juntos. Contrai o assoalho pélvico, levando a cabeça para o lado direito. Quando chegar no limite da torção, mantenha o assoalho pélvico contraído. E agora volte soltando o assoalho pélvico. Depois você gira a cabeça para o outro lado, contraindo o assoalho pélvico. Mantém um pouquinho.
E depois volta para o centro, relaxando o assoalho pélvico. Observe quando você contrai o assoalho pélvico, como estabiliza a coluna vertebral. Então, leve a cabeça para cima, contraindo o assoalho pélvico, perceba a ação dessa contração lá na região do sacro, no cóccix, como se essa musculatura estivesse segurando a coluna por baixo. E agora volte relaxando. Leve a cabeça para baixo, queixo próximo do peito, contraindo o assoalho pélvico de novo. Segura. Depois volta relaxando. O yoga trabalha com essa musculatura profunda, essa musculatura de sustentação. Então, por isso a importância da gente fazer essas práticas, porque a postura de meditação exige uma estabilidade, existe um conforto. E ter essa estrutura, essa musculatura que sustenta a nossa estrutura forte, vai possibilitar que a gente fique mais tempo, sem grandes esforços. Bom, agora a gente vai ficar em pé. Isso. Na posição em pé, deixe as pernas mais ou menos na largura do quadril, braços ao lado do corpo. Você pode, nessa postura, fechar os olhos. Então, leve a sua atenção para os braços e pela frente do corpo, comece a levar os dois braços pela frente, até que os braços fiquem ao lado das orelhas e alongue bem esse braço. Cresça, perceba o alongamento em toda a lateral do tronco. Alongamento de braços, de axila. E nessa posição, preste atenção às costelas. E agora inspire grande e perceba o que acontece nas costelas. Perceba que o diafragma se abre, abrindo as costelas, que os músculos das costelas também são acionados, afastando uma costela da outra e fazendo com que o nosso tronco fique mais largo. E agora solte a respiração, mantendo os braços para cima, percebendo como esse tronco, ele volta, ele fica mais estreito. Vamos fazer de novo, mais uma vez. Inspire, leve os braços mais para cima, perceba como as costelas se alargam, o trabalho do diafragma e dos músculos das costelas. Mantenha o ar um pouquinho preso no pulmão. E agora solte e volte com os braços. Isso. Relaxe bem os braços, ombros também bem relaxados. Vamos alongar um pouquinho mais essa musculatura para fazer o trabalho de Uddiyana Bandha, um pouquinho mais na frente. Leve a sua atenção ao braço direito. E pela lateral direita, você vai elevar o braço direito, a gente vai fazer Chakrasana, postura da roda. Gira a palma da mão para cima, na altura do ombro, e continua elevando o braço até que o braço encoste na orelha direita. Aí você de novo alonga esse braço lá para cima, sem criar tensão na lateral esquerda. Depois de alongar para cima, você inclina para o lado esquerdo, deixando o braço esquerdo bem relaxado, o braço direito bem alongado. E nessa posição, a gente vai fazer aquele mesmo exercício respiratório. Inspire grande, como se você quisesse levar as costelas do lado direito para fora.
E solte o ar devagar. Isso é o Jana Banda. Inspire grande. Jana significa elevação e Banda contração. A gente eleva e contrai as costelas. E solta o ar devagar. Traz ao centro e depois traz o braço direito. Observe o que mudou, observe a diferença de um lado e do outro. A ideia é que essa musculatura ela fique mais alongada, com possibilidade de expansão torácica muito maior do que antes. Então, pode ser que você sinta algum tipo de leveza, algum tipo de facilidade de respirar, mais de um lado do que do outro. Vamos fazer para o outro lado. Atenção ao braço esquerdo. Eleva o braço esquerdo até a altura do ombro. Na altura do ombro, gira a palma da mão para cima para ajustar a posição do ombro. E continua a elevar o braço. Aí o braço se aproxima da orelha. E esse braço vai lá para cima, suspendendo o ombro, alongando a lateral esquerda. A gente vai intensificar um pouquinho mais esse alongamento, inclinando para o lado direito. E nessa posição, inspire grande, forçando o afastamento das costelas e solte devagar. Faça isso mais uma vez. Inspire grande e solte devagar. Só depois traga o corpo ao centro, depois traga o braço. Bom, a gente vai fazer agora uma série de 3 posturas, uma ligada na outra. Eu vou fazer a série para que vocês não sejam pegos de surpresa e se preparem para fazer. São posturas de equilíbrio, a gente treina principalmente a nossa capacidade de se manter concentrado e também, claro, a habilidade de se equilibrar. Então, vou ficar de lado para ficar mais fácil. Primeiro, a gente vai tirar o pé direito do chão, suspender o joelho e segurar no joelho. Esse é o primeiro. Depois, a gente vai soltar o joelho e abrir os braços, mas deixar o joelho em cima. E depois vai levar essa perna lá para trás, inclinar o tronco para frente, como se a gente estivesse desenhando um avião com o corpo. Então, a gente vai tentar fazer essa série, tá bem? Se por acaso se desequilibrar muito, não tem problema, mas vai tentando. Bom, 2 pontos chaves, abdômen contraído e atenção. Os olhos abertos, tá bem? Que aí facilita o equilíbrio. Então, coloca o corpo sobre a perna esquerda, contrai o abdômen, fique bem concentrado no corpo e no ponto à frente, e eleve a perna direita, até você conseguir segurar no joelho. Caso não consiga segurar no joelho, pode deixar o joelho para cima e os braços ao lado. Se conseguiu segurar no joelho, traz o joelho próximo do peito e fica. Como eu falei, quanto mais concentrado, mais fácil. E a partir daqui, você vai soltar o joelho, deixando o joelho para cima.
Abrir os braços, deixar os braços no alinhamento dos ombros. Não precisa fazer nada rápido. Se estabilize. E depois joga o pé lá para trás, estendendo a perna, inclinando o tronco para frente, como se estivesse fazendo um avião com o corpo. Mantenha. Isso. Só mais um pouquinho. Para sair da postura, traz a perna de volta, traz o tronco ao mesmo tempo. Coloca o pé no chão e relaxa o braço. Feche os olhos um pouquinho, descanse. Posturas de força e equilíbrio mexe com o nosso sistema cardiorrespiratório. A gente não quer agitar muito, né? A gente só quer treinar concentração e equilíbrio. É importante alguns segundos de descanso. Então, vamos fazer para o outro lado. Peso do corpo sobre a perna direita. Devagarzinho eleve a perna esquerda até você segurar no joelho esquerdo. Com a força do braço, traz esse joelho próximo do peito, alongando atrás da coxa. Mantém. Depois solta o joelho e abre os braços. Deixa os braços no alinhamento dos ombros. E quando sentir que está pronto, vai levando essa perna lá para trás, inclinando o corpo para frente, deixando o seu tronco e a perna paralela ao chão. Aí você olha para baixo, se for possível, se concentra e mantém. Devagarzinho vai voltando a perna, o tronco ao mesmo tempo. Coloca o pé no chão, fecha os olhos e descansa. Relaxa. Ainda na posição em pé, a gente vai afastar bem as pernas uma da outra. Deixar elas a mais ou menos 1 metro, um pouco mais de distância, né? Depender da sua altura, pode deixar um pouquinho mais afastado, se for mais alto. Leve a sua atenção ao pescoço e traga o queixo próximo do peito, relaxando bem o pescoço. Soltando bem a cabeça. As mãos nas costas, elas vão deslizar em direção ao joelho. E depois em direção aos pés. Quem tem pressão alta deve evitar colocar a cabeça para baixo. Então, vai até só o meio, até aqui. Deixa o tronco paralelo ao chão. Quem não tem pressão alta pode deixar a cabeça para baixo e relaxar. Soltar o peso da cabeça, soltar o peso do tronco. Deixar que toda a musculatura posterior alongue. É um alongamento que a gente chama de alongamento passivo. A gente se deixa levar pelo peso do corpo.
para que a musculatura alongue. E mantendo as mãos nos pés ou nos joelhos, onde você está alcançando, você vai abaixar o quadril. Abaixa o quadril, deixando o quadril paralelo ao chão, para a gente alongar um pouco mais essas articulações da coxa com o quadril. Alonga a região do sacro, essa região atrás do quadril. Mantém. Para voltar, coloca a mão no joelho e volta devagarzinho. Por último, a cabeça. Isso. Descansa. E a gente vai sentar. Vamos sentar de novo na cadeira. E vamos fazer nossa última postura dessa parte, que é uma postura de torção. Então, coloque, sentar no banco, melhor. A gente vai colocar o tornozelo direito sobre a coxa esquerda, fazendo a cabeça do número 4 com a perna. Mantenha a coluna bem ereta. A mão esquerda no joelho direito e a mão direita no assento da cadeira, atrás do quadril direito. E alongue o corpo, alongue o pescoço. Cresça em altura. Depois, com a ajuda da mão esquerda, você torce, levando o ombro direito para trás, o esquerdo para frente. A cabeça gira para trás em direção ao ombro direito. Fica um pouquinho nessa postura. Deixa a respiração livre. Tente relaxar as regiões que você sente que mais te puxa, que mais te prende. Em geral, são músculos mais encurtados. Relaxa essa região para que ele vá soltando, vá possibilitando que a amplitude do seu movimento aumente, porque a musculatura alonga. Volta para o centro. Coloca o pé direito no chão, o tornozelo esquerdo na coxa direita. Se mantenha bem ereto, cresça o pescoço. Mão direita no joelho esquerdo e mão esquerda atrás do quadril esquerdo no assento. Cresça de novo. E depois, com a ajuda da mão direita, você torce. Ombro direito para frente, esquerdo para trás, a cabeça gira para trás, acompanhando o ombro esquerdo. E mantenha a postura, levando a sua atenção à parte do corpo que mais te prende, diminuindo a amplitude do movimento. E relaxe, solte. E agora volte para o centro. Isso. Coloque os dois pés no chão. Só por alguns segundos, observe.
Os asanas, os exercícios do yoga, eles têm como objetivo, em primeiro lugar, ajudar a gente a se concentrar, a trazer a atenção para o que a gente está fazendo agora. O segundo objetivo é preparar o corpo para se manter prazerosamente quieto. Então, um dos efeitos possíveis do asana no corpo e na mente é querer se manter quieto, preparando melhor para o estado meditativo. Então, a gente conheceu o Mula Bandha, conhecemos o Brahma Mudra. Agora a gente vai se preparar para fazer o Shakti Kalani Mudra. O Shakti Kalani Mudra, ele tem dois mudras, dois bandhas, que é o Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha é chave de queixo. A gente traz o queixo em direção ao peito, então venha comigo. Traga o queixo em direção ao peito. Você já, só essa posição da cabeça, você já sente que contrai um pouco mais a musculatura, mas você faz uma leve contração na garganta. E perceba que o ar nem entra e nem sai quando você contrai a garganta nessa posição. Relaxe a garganta, traga a cabeça ao centro. Esse é o Jalandhara Bandha. Esse banda serve para a gente ajudar a manter o ar retido dentro dos pulmões no exercício respiratório. Você pode trazer a cabeça ao centro. E tem um detalhe muito interessante também nesse banda, é que quando a gente traz o queixo em direção ao peito, a gente pressiona o nervo carótido, que fica aqui na região da garganta, e também o nervo vago. E isso faz com que os nossos impulsos nervosos, que são conduzidos em direção ao cérebro, promovam uma condição semelhante ao sono e também desacelera o coração. É como se o cérebro entendesse que é necessário a gente baixar a pressão arterial. Então, simples pressionar dessa região causa um relaxamento tanto físico quanto mental. Mais uma vez, o mais interessante é que eles descobriram isso apenas por autoobservação. Então, nesse exercício respiratório que a gente vai começar a construir agora, ele vai ter uma etapa de inspiração, uma etapa de retenção do ar dentro do pulmão, fazendo Jalandhara Bandha. Quando a gente estiver em Jalandhara Bandha, a gente vai contrair e relaxar o assoalho pélvico 2 vezes, com o pulmão cheio. Depois vai trazer a cabeça ao centro e vai soltar o ar devagar. Então, eu vou fazer durante os 2 primeiros, eu vou fazer junto para vocês aprenderem, depois eu vou deixar que faça no ritmo. Então, em primeiro lugar, solte todo o ar do pulmão. Inspire lentamente, até o pulmão ficar cheio confortavelmente. Quando o pulmão estiver cheio, traga o queixo em direção ao peito. Contrai levemente a garganta e contrai o assoalho pélvico 2 vezes. Contrai o esfigranal e solta. Contrai e solta. Depois traz a cabeça ao centro e solta o ar devagar. Quando o pulmão estiver vazio, você volta a inspirar, também lentamente. Pulmão cheio, traz a cabeça próxima, queixo próximo do peito, contrai levemente a garganta e contrai 2 vezes o assoalho pélvico. Contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Volta com a cabeça ao centro e solta o ar devagar. Então, continue fazendo exercício. Enquanto você faz exercício, eu vou
falando alguns detalhes importantes da respiração pranayâmica. A respiração ela deve ser lenta, o fluxo de ar não deve ter bloqueios, então você respira sem bloqueios, tanto na entrada quanto na saída. Ela é uma respiração nasal, respiramos pelo nariz. É uma respiração silenciosa e ela é consciente, ou seja, a gente presta atenção no que a gente está fazendo. E essa respiração, ela tem alguns detalhes. A gente inspira, prende o ar dentro do pulmão, então faz uma pausa respiratória, traz o queixo em direção ao peito, contrai levemente a garganta e contrai o assoalho pélvico 2 vezes. Contrai o cingranal trazendo para cima e para dentro e relaxa. Traz para cima e para dentro e relaxa. Depois traz a cabeça ao centro e solta o ar devagar. Então, enquanto você estiver fazendo esse exercício, observe com atenção os efeitos do exercício a nível físico, mental, emocional. Outro ponto importante é que a gente não deve sentir falta de ar em nenhuma das etapas. A gente não deve buscar uma competição do quanto tempo a gente fica com o ar preso no pulmão. Isso não é saudável, e isso não vai levar ao relaxamento. O que a gente tem que ir aprendendo a cada ciclo respiratório é o quanto eu consigo inspirar, reter e expirar sem sentir falta de ar. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de inspiração, então leva mais tempo inspirando, retendo e soltando, mas outras pessoas têm menos. Mas o ponto-chave, a perfeição do exercício, é fazer respirações lentas e profundas e agradáveis. Esse é o ponto-chave do exercício. Então, tente buscar isso nesses próximos minutos. No início, a gente pode fazer mais força do que precisa, e também o ciclo respiratório ele pode ainda não estar completamente afinado. Pode ser que você canse. Então, se por acaso cansar, faça um intervalo entre um ciclo respiratório e o outro, de uns 10 segundos, e aí você volta a fazer o exercício. Porque ao contrário de cansar, exercício respiratório, ele tem que descansar, tem que ser relaxante.
O pranayama é considerado um dos exercícios mais poderosos para aquietar a atividade mental. Ele tem uma importância enorme na prática do yoga, para a gente conseguir chegar a um estado meditativo mais profundo. Então, nesse último minuto, eu vou ficar em silêncio e busque completa concentração e afinação do seu exercício. Agora pare o exercício quando você finalizar o ciclo e deixe a respiração livre. O efeito que a gente busca quando a gente finaliza o exercício respiratório é uma condição de respirar quase que nula. A nossa necessidade de respirar diminui muito. Então, às vezes, demora para a gente ter vontade de inspirar. Pode demorar também para a gente ter vontade de expirar. Então, deixe a respiração livre, deixe que ela aconteça naturalmente. E perceba que esses pontos onde o pulmão fica vazio e o pulmão fica cheio, pode até demorar um pouco mais do que normalmente demora. Porque o pranayama, ele reduz o nosso metabolismo, reduz a frequência cardíaca, reduz o ritmo respiratório, para que corpo e mente se aquietem. Observe. Traga o queixo em direção ao peito. A gente vai relaxar um pouco as costas antes de partir. Os exercícios de concentração da meditação. Leva as mãos lá em direção aos joelhos, dos joelhos e aos pés, deitando com o tronco sobre as pernas, soltando o peso da cabeça, o peso das costas. Deixa o queixo bem próximo do peito, os pés bem apoiados sobre o chão ajuda a manter a postura segura. Mantendo o queixo próximo do peito, volta devagarzinho. E por último, a cabeça. Então, nessa etapa da meditação, eu vou guiar durante 10 minutos. Depois eu vou deixar que vocês continuem meditando durante 5 minutos. Eu vou ficar em silêncio. Então, acomode bem o corpo. Se quiser encostar no espaldar da cadeira, encoste. Comece com o relaxamento corporal. Relaxando bem ombros, braços pesados sobre as coxas.
olhos fechados, relaxe a testa, deixe as sobrancelhas mais afastadas, relaxando toda a musculatura da face, ao redor dos olhos, músculos ao redor do nariz, lábios. Relaxe a mandíbula. Quando a gente relaxa a mandíbula, ela cai um pouquinho, mas sem precisar abrir a boca, mas ela cai um pouquinho. Observe a posição da cabeça, veja se é a ideal para você não sentir o peso dela. Deixe que o peso da cabeça, do tronco e dos braços se apoie sobre o quadril, como se eu estivesse soltando o peso sobre o quadril, sem perder a postura ereta. Relaxe as coxas, pernas, sinta os pés bem apoiados no chão, mas relaxe o máximo que você puder também os pés. Isso. A gente chama de relaxamento durante o esforço. Existe um esforço para manter a postura ereta, mas um esforço mínimo, que o relaxamento tem uma sensação muito maior do que o esforço. Na verdade, o esforço é quase imperceptível. Depois de ter praticado algumas bandas e mudras, localize alguma tensão ou tensões, se você tiver mais de uma, no seu corpo. Escolha uma delas e mantenha a sua atenção. Um exemplo, se você sentiu que durante a prática o pescoço está mais tensionado, leve a sua atenção ao pescoço. Se durante a prática sentiu qualquer outro lugar, às vezes na cintura, às vezes na lombar, leve a sua atenção. E a gente vai fazer uma prática chamada Hum Só. É uma técnica de concentração, onde a gente acompanha a nossa respiração natural, vai cantando esse mantra mentalmente, mas a gente não interfere na respiração, é bem difícil esse exercício. Porque a gente tende a interferir na respiração, mas tente não interferir. Quando você perceber que o ar entra, mentalmente você canta Hum. E quando o ar sai, Só. E na saída natural do ar, comande relaxamento a essa região dolorida. O mantra mais a atenção nessa região vão ser a nossa âncora para a concentração. Então eu vou repetir. Quando naturalmente você sentir que o ar entra, você mentalmente canta Am. Quando naturalmente você sentir o ar sair, você canta Sol. E ao mesmo tempo, na saída de ar, você comanda relaxamento para essa região dolorida. E se concentra nessa região, no mantra e na respiração. São três âncoras. A respiração conectada com o mantra, inspirando Am, soltando Sol, e o relaxamento da região dolorida.
Você vai perceber que depois de alguns segundos, a mente distraiu. Então, volta sua atenção para o exercício. Treinar a atenção é a mesma coisa da gente ir na academia. Para que a gente tenha músculos fortes, a gente tem que, né, pegar peso, mais peso do que é necessário, mais tempo se exercitando do que o normal. A mesma coisa acontece no treinamento da concentração. A gente fica mais tempo treinando em algo que a gente não costuma ignorar, que é a nossa atenção. Então, se por acaso você perceber que você distraiu, naturalmente volta a sua atenção. Sem ficar frustrado ou frustrado porque a distração aconteceu. Isso não tem importância. O importante é você perceber que distraiu e voltar. Às vezes a gente fica inquieto, às vezes é uma sensação de tédio. Se surgir isso, acolha esses sentimentos. Isso é normal acontecer. Quantas vezes no dia a gente fica quieto? São poucas. Então acolha essa sensação de inquietude, de tédio. E simplesmente continue quieto. A gente deve abandonar sempre a ideia de sucesso ou fracasso na meditação. Não é assim que deveria ser, como se existisse uma forma correta de sentir. Essa ideia pode causar tensão no corpo, nos ombros, no pescoço. No entanto, quando a gente percebe esses sinais, explorando o corpo, aos poucos a gente percebe que o corpo está se revelando. Em tempo real, a gente percebe como a mente influencia o corpo e como o corpo influencia a mente. E a consciência dessa relação é uma grande descoberta no yoga. Então, a partir de agora, eu vou ficar em silêncio durante 5 minutos. Continue fazendo esse exercício, conectando o mantra à respiração, só, e relaxando essa parte que está mais tensa do corpo.
Para finalizar, traga o queixo próximo do peito, soltando o peso da cabeça. Leva as mãos em direção aos joelhos, dos joelhos aos pés, inclinando o tronco para frente, soltando o peso da cabeça. Espero que a prática tenha sido positiva para o corpo e para a mente. Obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Namastê. Bom, eu vou postar esse vídeo, hoje, toda quinta-feira, vou sair com esse vídeo. Toda semana vai ter um, mas você pode repetir essa aula algumas vezes, tá bem? E vou deixar também na descrição o nosso link para o nosso site, para você conhecer as nossas aulas, tá bem? Um grande abraço e qualquer coisa, fala comigo.